Então, bom dia a todos e bem-vindos a este encontro promovido pelos Centros de Competência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com a participação desta feita do Centro de Competência de Inovatec. Eu apresento-vos quem está connosco hoje. Nós vamos pôr em prática um segundo grupo focal ligado à tónica da mecanização e inovação. Eu recordo que o Centro Nacional de Competências e a Inovatec Agro tem essencialmente como áreas a digitalização, a agricultura de precisão e a mecanização, e este é uma sessão em que vamos desenvolver um segundo grupo focal. Iniciámos estas ações no certame passado da Ovibeja, repetimos aqui, na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, e vamos fazer um terceiro grupo que está previsto também no âmbito da AgroGlobal. A ideia destes grupos focais e destes temas é, de facto, nós podermos ter intervenientes de diferentes áreas, dando a sua opinião nesta tónica que é, neste momento, a mecanização e que é a inovação ligada à mecanização, quer do ponto de vista da agricultura de precisão, quer do ponto de vista da digitalização propriamente dita. Sabemos ambos que, ou todos, o PEPAC está em curso, portanto, neste momento, criar uma agenda de inovação não é propriamente o objetivo. O que pode ser o objetivo é, com base, se calhar, naquela que foi inicialmente a agenda de inovação, rever os pontos que estão a correr bem ou que estão a correr menos bem, ou pelo menos reavaliar aquilo que, a médio prazo, penso eu, pode ser interessante pensarmos sobre estes assuntos. Antes de terminar aqui a minha introdução, apresento os convidados que temos hoje e a quem agradeço a disponibilidade nestas nossas agendas também fartas, que estão connosco, que é a engenheira Carmo Martins, do POD, que representa o setor hortofrutícola da região do Ribatejo e Oeste, onde nos encontramos. Agradecer também a presença da engenheira Sandra Candeias, da DGADR, entidade reguladora de muitos destes assuntos, e agradecer ao meu colega e amigo Luís Giado, o engenheiro Luís Giado, da empresa Jopertomix, setor industrial, portanto, também presente na região de Santarém. Como vos dizia, portanto, nestes grupos focais há um conjunto de cenários, e fazendo já a ponto de ligação para vós, há um conjunto de novos cenários, por um lado, ligados à inovação, que estão a caminhar a uma velocidade, eu diria, tremenda, principalmente na ótica, eu diria, da digitalização. Depois, digitalização significa algumas ferramentas, como é muito se tem falado ultimamente, que é a inteligência artificial, que, materializando, se traduz na robótica, instrumentos que vamos vendo entrarem relacionados com a atividade agrícola. Depois temos questões relacionadas com regulamentação, que a própria robótica, pronto, não sei se aí a engenheira Sandra nos pode falar alguma coisa, mas a própria robótica e a automação de alguns equipamentos têm levantado a questões de regulamentação, mas livre arbítrio para comentar, inclusivamente, assuntos mais transversais. A mecanização tem tido desafios, por exemplo, ligados à questão da segurança e à questão da regulamentação da segurança, da utilização de máquinas, ainda das máquinas mais convencionais, que eu acho que também há muitos assuntos ainda que são alvo de debate. E depois temos uma outra área, que é a área da energia propriamente dita, em que, direto ou indiretamente, acaba por ter também grande enfoque ligado à mecanização. Ou seja, modelos tradicionais de energia, nomeadamente a utilização do gasóleo, tem vindo cada vez mais, em alguns setores, a ser substituído por componentes elétricas e de outro tipo de combustíveis, e, portanto, isso pode aqui levantar-nos, de facto, algumas oportunidades, ou ameaças, não sei, virão os vossos casos dentro das vossas áreas de trabalho. Portanto, a primeira questão que, se calhar, eu passava, pedindo os vossos comentários, é exatamente pensando no que está a acontecer já fruto da implementação, ao fim e ao cabo, e que tinha sido pensado no âmbito do PEPAC, em termos de mecanização. Portanto, mecanização, instrumentos, prestação de serviço, consultoria, inovação. Faria, se calhar, um primeiro ponto de situação, e dentro desse ponto de situação, se calhar, quais são as oportunidades que estão a ver, que estão a correr bem, quais são as oportunidades que acham que seria necessário rever,
repensar eventualmente ou até propor efetivamente ser disruptante em algumas situações que eventualmente possam cair. Vendo agora começando pelo lado mais positivo, pelo ponto de situação e pelo lado positivo, digamos, da mecanização. E eu passava, se calhar, aqui pela ordem que tenho aqui à minha esquerda, já ao engenheiro Luís Geada, que representando aqui a indústria, quais são, digamos, do ponto de vista da evolução do mercado, dos equipamentos que vocês comercializam, daquilo que sentem, a perspectiva num plano de, eu diria, curto, médio prazo. Luís, se faz favor. Ora, mais bom dia a todos. Penso. Ser mais perto. Mais perto. Agradeço. Não desligar. Agora. Agradeço, antes de mais, o convite. Atendendo ao facto de cada vez mais enfrentarmos desafios vários, até se conhecendo toda a gente tem sido muito difícil. Desde 2019, portanto, as coisas teriam corrido muito mais rápido por parte da indústria, na evolução de determinadas tecnologias, mas que, quando fomos um bocadinho parados pela falta de uma série de apoio em que estamos na cadeia de produção também envolvidos, nós as fábricas, como se percebeu, como toda a gente percebeu, não dependem hoje em dia só de si, portanto têm toda uma falta de inter-relações de diversos componentes, fábricas que cada vez mais se especializam em fabricar determinados componentes, e tivemos agora, durante estes 10 anos, desde a pandemia, a guerra, etc., alguma dificuldade, e estamos com muita dificuldade em obtenção de alguns componentes, pelo menos na vertente daquilo que mais queremos evoluir rapidamente, que é na questão que cada vez mais se põe, caminhando no sentido de haver mais tecnologia, mais uso de ferramentas que, de uma forma mais facilitada, consigam promover o desenvolvimento da agricultura. Em termos das expectativas, nós, felizmente, conseguimos já, até com alguns apoios, como é correto, conseguimos, precisamente, envolver-se com alguns consórcios de desenvolvimento de produtos nessa área. Estamos já com 2 projetos em curso, precisamente vocacionados para o desenvolvimento e que já incorporam muito inteligência artificial. Estamos a falar, mas cada vez mais nós acreditamos que, além do trabalho que os fabricantes podem desenvolver, também há uma área que também tem que acompanhar, e estamos a sentir alguma falta nesse acompanhamento, que é a parte de termos as pessoas a nível de utilização, com uma formação adequada para a utilização dessas novas técnicas. Digamos que até não é fácil. Hoje em dia as pessoas vemos que lidam facilmente com alguns partes dos telemóveis, mas aqui envolvemos sempre algumas componentes agronómicas. Digamos que tem que haver aqui um acompanhamento mais prático e uma formação mais elaborada de todos os técnicos que vão acompanhando a parte destes novos equipamentos que vão aparecendo muito rapidamente. A nossa expectativa, e aqui estamos com algum, digamos, não digamos, será mais alguma expectativa, e um receio é uma palavra forte. Felizmente até hoje temos ultrapassado as fases mais difíceis, mas há uma coisa que agora que nos temos que preparar rapidamente, que é na questão também dos drones. Os drones começam a aparecer muito rapidamente em todas as áreas, e a agricultura
não é uma exceção, principalmente na parte de uma das empresas do grupo, que é a Atomic Star, envolvida mais na área da fitossanitária, e aqui os drones podem trazer uma valia muito, muito grande para fazer os tratamentos fitossanitários. Mas para tudo isso agora temos portanto, que acompanhar com tudo aquilo que é esta evolução, que nos traz muitas reticências, porque hoje em dia desenvolvemos o equipamento parece já relativamente avançado. Agora temos que ver ao nível de como é que vamos utilizar, ao nível de utilização. As normas, tudo tem que ser muito bem determinado, até porque se imaginamos que houve uma grande evolução de tecnologias de polarização, em que há o objetivo de termos grande eficácia, com componentes cada vez mais normalizados. E os drones aparecem aqui um bocadinho nesta área, muito rapidamente, sem que se preveja, sem que haja uma precaução de todos esses efeitos. Muitos mais estudos terão de ser feitos para que se possa avançar nessa área. Cada vez mais, aquilo, a noção que temos é que hoje em dia é impossível que não pela própria necessidade de avançarmos rapidamente, avançarmos e acompanharmos tudo aquilo que aparece rapidamente no mercado, a nível de novas tecnologias. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. A nível energético, não há dúvida nenhuma que muita gente já tem a percepção com os automóveis, também a nível da produção, a nível das automóveis, e depois cada vez mais começam realmente a entrar os componentes elétricos e na procura também sempre de energias cada vez mais limpas, caminhando também para nós temos que preparar a nível europeu para cada vez mais descarbonização. Pensamos também cada vez mais em termos de isso. Muito obrigado, Luís. Passava aqui, seguindo aqui esta nossa mesa em geração de candeias. Bom dia a todos. Para acrescentar aqui ao colega Luís Geada, realmente houve uns pontos importantes, não é? Número 1, regular, digamos, estes desafios que aparecem, não é? Em termos, inclusivamente, de segurança, como controlar os drones, como é que, a nível, por exemplo, da robótica, não é? Que vem colmatar, se calhar, vem poder ajudar em alguns constrangimentos em termos até, digamos, recursos humanos que estão a começar a ser escassos na área da agricultura, mas tudo isso tem que ser regulado, tem que ser realmente passado para normas para podermos conviver todos. E aí coloca-se uma administração, tudo isto é novo, não há realmente conhecimento ainda, ou pelo menos nós não temos ainda, é novo para nós, e sendo novo, realmente precisamos todo o setor, e quando eu digo o setor, eu digo da produção, a indústria, a academia, para tentarmos realmente transpor para regular com eficácia e que se adapte aos novos tempos. Temos uma questão também que depois é a transferência de conhecimento, não é? Por um lado, acho que o Inoxtec Agro tem essa vantagem, não é? Consegue sentar à mesma mesa, digamos, um grande grupo de atores neste âmbito, e poderá ser uma mais-valia. Os desafios estão aí, as alterações climáticas, a escassez de recursos, digamos escassez de recursos é a todos os níveis, incluindo a nível local. Esse é um constrangimento grande agora no setor agrícola. Portanto, cada vez mais, toda a agricultura de precisão, a mecanização, e eu digo que os nossos agricultores ainda estão um pouco aquém, se calhar, da inteligência artificial, mas será esse o caminho. Eu, há pouco tempo, em dezembro, tive uma reunião da OCDE em que grandes desafios que os agricultores japoneses batem é a condução de tratores e a regulação da condução de tratores sem operador, não é? E, portanto, para nós, aí parece ter um futuro longínquo, mas que não está assim tão longínquo. E as nossas empresas competem a nível global. Parece-me que
formação é incrível. A agricultura de precisão no sentido de alfaias, maquinaria que possa contribuir para cada vez mais a agricultura de precisão, acho que isso, sem dúvida, e as energias limpas são, digamos, um fator também a ter em consideração. E não só a mitigação, mas a adaptação às alterações climáticas estão aí, não é? Novos fontes de energia, menos poluentes, é um desafio para todos nós. Bem, a mim cabe-me se calhar, fazer aqui se calhar alguns pontos que eu acho que quem da parte da utilização ou quem da parte da produção e do utilizador sente. E começando aqui por um desafio que o professor disse, que era, ao fim e ao cabo, o desenho do PEPAC e como é que estas questões foram enquadradas. E a mim há logo uma questão que me salta à vista. Saíram e caíram as majorações que estavam associadas à associação e à organização de produtores. E para mim isto é muito grave. Porquê? Porque situações como esta, relativas à parte da utilização de novas tecnologias, até a questão que, como bem aqui a colega disse, da adaptação às alterações climáticas e a importância que ao fim e ao cabo estas ferramentas trazem, é fundamental o apoio técnico. E o apoio técnico existe dentro das organizações de produtores, dentro das associações de produtores. Portanto, fazer cair a majoração que estava associada a algumas medidas, ou fazer cair esta majoração, eu acho que precisamos de emendar. Se for possível, é preciso emendar esta questão. E isto leva-me a outras questões. Nós temos um país demasiadamente pequeno, e tirando o Alentejo, que tem realmente áreas extensivas, onde esta questão da utilização da mecanização mais evoluída faz sentido, quando estamos em situações como o Oeste ou o Norte do país, em que temos um território pequeno, onde realmente a utilização destas tecnologias é mais desafiante. E mais uma vez a organização de produtores aqui é fundamental, porque mais importante do que a aquisição do equipamento pode estar aqui a prestação do serviço, pode estar aqui o aluguer destes equipamentos, que podem ser rentabilizados numa ótica da organização de produtores. Eu sei que o professor esteve comigo quando foi aquela discussão do plano para a digitalização no setor agrícola e nós debatemos muito esta questão da importância de, muitas vezes, mais do que fomentar, mais do que financiar a aquisição, financiar a prestação do serviço, porque eu acho que isto para áreas pequenas do nosso território é fundamental e isso é, sem dúvida, eu acho que uma grande barreira muitas vezes à adoção destas tecnologias. Um agricultor sozinho tem muita dificuldade, precisamente por causa da questão da falta de capacitação também ele próprio para utilizar estas questões. Ele sozinho sente essa dificuldade. Portanto, eu acho que é fundamental rever esta questão e majorar estas medidas com a questão da organização de produtores, ou seja, que haja uma majoração para os produtores que estão dentro destas organizações, porque isso ajudará, sem dúvida nenhuma, a potencializar e também a levar à maior adoção, que é muitas vezes este problema. Relativamente, também, só aqui para complementar ainda esta questão, a questão energética foi falada, a questão do uso eficiente dos recursos, como a colega disse muito bem, nós vamos estar num cenário de escassez de recursos e quando olhamos para a água ela salta logo à vista como o principal recurso que vamos ter que saber gerir de outra forma e que vamos ter que, ao fim e ao cabo, ganhar aqui competências para usá-lo cada vez mais de uma forma mais eficiente, já o fazemos e é importante dar esta noção. O setor agrícola nos últimos anos deu passos fundamentais, deu passos de gigante na utilização da água, muito com base precisamente nestas sondas, na monitorização, portanto, na utilização de todas estas tecnologias. E, portanto, só para dizer que os agricultores, há por parte dos agricultores uma apetência grande para a utilização destas novas, porque eles percebem, eles são os primeiros a perceber as vantagens que têm na utilização delas. Agora é preciso criar condições para que isso possa ocorrer. E mais uma vez eu acho que as condições partem muito precisamente pelo apoio técnico que eles possam ter, pela capacitação, pela formação, sem dúvida nenhuma, e aqui a DGADR também tem um papel importante e tem feito esse trabalho também, e o professor tem sido aqui um grande mentor nessa situação da formação e da capacitação, mas que é fundamental. Sem estes dois aspectos eu acho que vai ser muito difícil conseguirmos atingir esta meta ao fim e ao cabo, de vulgarizar a utilização destas novas tecnologias. Muito obrigado, Carlos. Eu passava aqui então a uma segunda ronda de questões, que era um bocadinho agora mais dedicada a cada um de vós, e começando novamente aqui pelo Engenheiro Vigiada. A pergunta que te fazia, ele tocou aqui uma questão que eu acho que é, pelo menos à Carmo e ao Luís, que é a questão da formação, aliás, que nos foi falada também
quando estivemos no Alvibeja, por parte do setor e por parte de empresas que lá estão. E de facto, hoje é elogiado aquilo que eu perguntava, ele falou aqui em desenvolvimento de novos equipamentos, eu sei que eles têm estado a fazer essa aposta. Até que ponto é que tem havido facilidade em ter mão de obra qualificada, portanto, ou seja, isso, estou aqui também a puxar um pouco a brasa à minha sardinha enquanto docente do ensino superior, o que é a nossa necessidade de aferição de novos currícula e de novos planos de trabalho, não é, para os nossos alunos nas ciências agrárias. Até que ponto é que vocês, enquanto indústria, têm tido essa disponibilidade de mão de obra, ou, pelo contrário, e o objetivo é este, é sermos francos, têm tido dificuldade e nesse caso, que solução, o que é que vos poderia ajudar a ir ao encontro dessa mão de obra ou dessas necessidades que vocês veem por parte, muitas vezes, de quem a tem? Muitas vezes eu digo quem a tem, escolas profissionais, ensino superior em geral. Sim, sem dúvida que pronto, nós, infelizmente, sabemos que há cada vez mais vários contextos que nós ouvimos todos os dias nos diversos serviços oficiais, a falta de mão de obra qualificada. É transversal. A indústria debate-se muito com falta de mão de obra especializada. Só para vos dar uma ideia, muitas vezes nós estamos à espera 6 meses, por exemplo, quando temos alguma informação a solicitar alguém que seja especializado nisto ou naquilo, por exemplo, tem diversas técnicas ligadas à indústria, e não é fácil aparecer alguém com essas competências. Temos uma grande dificuldade em captar mão de obra na zona onde nós estamos, felizmente, no Oeste. Nós pensamos que não, pronto, há um bocado essa imagem que não, se calhar não existe desemprego, se calhar não é verdade. O problema é que não existem as pessoas formadas para as áreas em que há mais falta. Estamos sempre bastante com essa falta de formação. Mas o que mais me tira ainda é, quando passamos para a evolução tecnológica, vamos realmente com a falta de ligação. Isso é mais complicado para nós. Quando nós depois conseguimos arranjar técnicos a nível de competências da indústria, do desenvolvimento das máquinas, desenvolvimento de novas tecnologias, e à medida depois falta-nos do outro lado, temos encontrado muitas vezes. Nós já estamos os equipamentos, queremos testar os equipamentos, mas depois não encontramos alguém do outro lado. É isso que eu estava a lançar um bocadinho há bocado, que é na questão depois da parte de ligação agronómica, porque não é só carregar em botões. As pessoas têm a ideia que muitas vezes as tecnologias é chegar e carregar num botão. Não é. Nós temos que ter toda uma formação de quem assume a responsabilidade. Às vezes um operador, hoje em dia, já começa se calhar a ser tão difícil de arranjar. Ou um operador que depois tenha alguém com apoio na decisão. Hoje em dia é a grande vantagem da IPA, da inteligência artificial, na prática, nós pomos à disposição um equipamento técnico e depois podemos ter alguém que nem precisa de chegar ao pé do equipamento. Ele pode, hoje em dia, à distância, pode muitas vezes fazer todo um controle agronómico e mandar ordens de execução para um operador. Não precisa de ser um operador com tanta formação. Mas tem essa pessoa de ligação, vamos a faltar. Nós, às vezes, conseguimos encontrar o operador, até conduzir o trator, não vamos exigir mais do operador, se o operador pudesse ter todas essas competências, mas já não precisamos de exigir isso. Precisamos é que, dentro do contexto da exploração, haja depois alguém
que entenda melhor a ligação agronómica, faça mapas de prescrição e lance as ordens, é só lançar as ordens. Por exemplo, lançando as ordens, aparece no sistema, hoje em dia, aparece uma ordem no sistema que é só a pessoa carregar no programa A, no programa B, na ordem 1, na ordem 2, executar aquilo, a partir daí o equipamento está preparado para executar isto sozinho. Desculpe interromper. Eu penso até, e partilho muito esta opinião, que muitas vezes temos errada, quando estamos aí fora, é que já não vai continuar a haver meios e tempo para aquele senhor da empresa de máquinas, não é? Que estava lá uma manhã inteira e ia explicar os botões todos, ia explicar as torneiras todas, e agora passa a haver, de facto, e estamos a falar no âmbito da digitalização, eu dou sempre este exemplo, às vezes lá aos meus alunos, que é, eu tenho um smartphone, tenho uma videochamada e eu posso, à distância do local onde estou, ligar, por exemplo, a uma empresa como a vossa, ou ao mecânico que está dentro da fábrica e conseguir fazer, de facto, essa ligação através da videochamada, coisa que antigamente me obrigava a ter que ir com o mecânico até determinada altura, com a deslocação que isso tinha, o custo que isso tinha para vocês e para o cliente, toda a dinâmica que está ali um bocadinho a acontecer, não é? De modo que esta digitalização, de facto, muda-nos este paradigma da própria assistência do equipamento e da formação. A questão é, e devolvendo a pergunta, até que ponto é que também vocês sentem, e agora da parte mesmo do cliente, essa capacidade de entrosamento com esta modo de trabalhar, não é? Porque nós podemos pensar isto tudo, mas depois, na realidade, se depois lá fora não acontecer, fica sem efeito, não é? E, portanto, não sei qual é a vossa experiência neste sentido. Sim. É facilitador, não é? Hoje em dia, como às vezes estou na brincadeira de dizer, hoje em dia às vezes é mais fácil eu falar com um inglês ou um francês, mesmo sem grande conhecimento, com apoio de um telemóvel. Às vezes, hoje em dia, há determinadas pessoas que mais facilmente conseguem estabelecer uma conversa neste tipo de linguagem, e falta-nos agora que haja alguém que consiga também estabelecer esse tipo de linguagem. Porque não serve só, nós temos os meios, temos as plataformas, a pessoa comunica-nos, e nós depois temos alguém do lado de cá, da nossa parte, que devemos dar todas as instruções para meter o equipamento a trabalhar e à distância, mas depois do outro lado temos de ter alguém que entenda a mesma linguagem. E essa pessoa muitas vezes não entende essa linguagem, muitas vezes não está lá. Mas essa pessoa não só deve entender a linguagem, como ainda deve ainda, penso eu, deve ainda estar ainda mais preparado para a utilização prática daquilo que ele quer tirar partido do equipamento, para que nos possa pedir ajuda nesse sentido. E nós também precisamos de ajuda da parte de lá para perceber o que é que a pessoa quer. Muitas vezes, tendo o equipamento, nós conseguimos aproveitar tendo mais sinergias dentro do próprio equipamento. Portanto, falta um bocadinho ainda depois falarmos todos a mesma linguagem. Ainda que os meios possam existir, seja fácil fazer essa comunicação, por chamadas, plataformas, etc., é preciso depois que do outro lado, eu, às vezes, na brincadeira, por exemplo, dos automóveis, o que é que me interessa? Muitas vezes, do lado de uma oficina, se o meu carro abrir no meio da estrada, eu não consigo sequer explicar à pessoa da oficina o que é que o carro, qual é a briga que o carro tem. Não faz nada. Deixou de trabalhar. Só chega. Portanto, é preciso, do outro lado, temos faltado um bocado esse tipo de comunicação. Às vezes leva também alguma dificuldade da nossa parte e alguma frustração, não conseguimos às vezes resolver um problema à distância, que às vezes não depende de se conseguir resolvê-lo ou não. Depende de perceber o que é que a pessoa do outro lado quer e o que é que ele tem noção de que não consegue fazer. É um bocado mais nessa. Muito bem. Eu passava, se calhar, à Carmen, pegando aqui numa situação que ela comentou. Aliás, estava a ver aqui um apontamento do nosso grupo de trabalho, na altura de preparação do PEPAC, em que tinha sido, de facto, um dos pontos fortes a questão da maior predisposição para o recurso a prestadores de serviço. E ela foca esta questão, os prestadores de serviço. Nós, no Ovibeja, tivemos como convidado um prestador de serviço na área de máquinas, a nível nacional, em que, de facto, uma das questões que nos foi levantada foi
quase que o negócio surge por oportunidade, porque não há operadores de máquinas para uma série delas e, portanto, eles próprios estão preocupados com a formação dos seus equipamentos. Eu à Carmen perguntava, sendo ela dinamizadora e gestora oficial de uma série de entidades ligadas à hortofruticultura, vou estar aqui com um pequeno pormenor. Como é que o COT tem obviado esta situação e como é que, efetivamente, nesta visão que há pouco referia, oportunidade versus algum desalento, se pode reverter ou melhorar efetivamente esta situação? Porque, vamos ser claros, não vale a pena falarmos em agricultura de precisão, utilização ou novas máquinas, se depois a componente de formação e capacitação estiver lá. Não é? Portanto, estamos aqui num ciclo que não se completa. Portanto, na vossa experiência e agora vou dar aqui uma tónica para ajudar eventualmente a desmistificar, porque isto também não é novo, não é a primeira vez que nós estamos a introduzir novas metodologias. Já aconteceu com outros temas no passado, de rega, de mobilização de solo, etc. Qual é o vosso ADN, vamos dizer, de experiência para conseguir dar a volta, como sugestão de dar a volta, que possa ser reavaliado e que possa eventualmente ser melhorado no curto e médio prazo? E a sua ecologia. Bem, a experiência que nós temos, pronto, e não nos podemos esquecer nunca muito do nosso posicionamento, que é aqui a questão da transferência de conhecimento, como todos os centros de competências que aqui estão. A nossa experiência mostra-nos que a melhor maneira de transferir o conhecimento e a melhor maneira de levar à adoção das práticas é ver. Não é? Portanto, aquilo que nós nos temos preocupado e tivemos agora e vou dar um exemplo se calhar que é mais simples que está fresco na memória. Nós tivemos há pouco tempo um projeto que tinha a ver com a questão da rega e, portanto, a utilização de boas práticas e a utilização de equipamento sofisticado para a questão da gestão da rega, e que o projeto basicamente baseava-se nisto. Nós identificámos produtores mentores, portanto, produtores que já estão um passo à frente e que já utilizam essas tecnologias, e desafiá-los a abrir as portas para que outros pudessem vir, para que outros pudessem testemunhar, aliás, para que eles pudessem testemunhar em primeira mão o resultado daquilo que estavam a fazer e como é que eles tinham percebido as vantagens da utilização dessa tecnologia. E o feedback foi extremamente positivo. Portanto, o que nós achamos é que, e da experiência que o COTN tem, o COTN nesta área não pretende vir a prestar serviços nesta área. Portanto, o que nós queremos já existem muitas entidades e, portanto, o que nós queremos é potenciar as que existem. Nós somos demasiadamente pequenas, muitas vezes multiplicamos em muita coisa e depois o que acontece é que andamos todos a fazer a mesma coisa e em vez de, muitas vezes, isso ter um efeito positivo, acaba por ter um efeito dissuasor, não é? E, portanto, aqui o papel que o COTN tem é identificar precisamente aqui, quer sejam empresas, quer sejam produtores que têm já um nível de tecnologia, que já são casos de sucesso, e levá-los a abrir as portas e mostrar a outros. E isto leva precisamente à adoção. Isto leva, quando o produtor fala entre pares, quando ele fala com quem se identifica, e essa pessoa diz, ok, olha, isto custou-me isto, mas eu tive um benefício assim, e tive um benefício assim, e consegui aumentar a qualidade assim, ou usar de forma mais eficiente, sabe? Isto leva precisamente, a experiência que nós estamos é que isto leva realmente a que haja uma maior predisposição para quem ainda não tem, poder utilizar. E é importante que estes casos sejam casos em que as pessoas se identifiquem, não é? Não vamos mostrar um caso no Alentejo, em que a área é muito grande, a produtores daqui mais pequenos que têm áreas mais pequenas e que, portanto, eventualmente às vezes pode não ser fácil, mas há aqui. Nós achamos que esta questão da demonstração é um papel muito, muito importante durante toda esta logística que nós temos estado a falar dos living labs, por exemplo, das explorações farol, dos lighthouse farms, não é? Que ao fim e ao cabo acabam por ser exemplos onde o produtor se consegue identificar e consegue perceber, ok, isto também é para mim, isto afinal eu também posso utilizar. Claro que a questão da capacitação é fundamental, não é? E por isso, mais uma vez, eu julgo que e não vamos poder pedir ao produtor que tenha capacidade em tudo, porque isso é impossível. Ele precisa de estar bem assessorado e esta assessoria nasce precisamente do apoio técnico que ele possa ter, um apoio técnico esclarecido, um apoio técnico independente que lhe consiga dar essa informação. E então aqui o COTN pode ter um papel importante, não só na questão de poder demonstrar ou poder
ao fim e ao cabo, mostrar o que é que existe disponível, fazer eventualmente uma análise crítica para cada uma das situações e disponibilizar essa informação, para que o produtor depois possa ele próprio realmente ter essa decisão, mas nunca sem ter um apoio técnico específico, um apoio técnico. E esta questão não se mete só, não se coloca só com a questão que estamos aqui a falar. Quando nós falamos agora do novo relatório da proteção integrada, quando falamos da agricultura biológica, quando falamos aqui de uma série de questões, mesmo as medidas que estão orientadas, por exemplo, ao solo, para a questão da matéria orgânica no solo, é muito difícil um agricultor ter competência ele próprio em todas as áreas para poder tomar as melhores decisões e para poder fazer face. Portanto, mais uma vez eu volto a focar a necessidade de estas medidas virem sempre associadas com o apoio técnico. É fundamental que venham associadas com o apoio técnico. Eu estou aqui a olhar para a colega, porque ao fim e ao cabo ela está na DDGDR, portanto vem da DGADR, que é a entidade que nesta altura tem também e acolhe também toda a questão do PEPAC, e é muito importante repensar e revisitar toda a questão das majorações que foram associadas às medidas. Caso contrário, estamos a andar passos largos atrás. A proteção integrada e a produção integrada foi o apoio, foi o sucesso que foi, nós consideramos que foi um sucesso, porque teve e foi suportada no apoio técnico. Tirar o apoio técnico destas medidas é dar passos largos atrás, é deixar o produtor sozinho, sem capacidade e, portanto, que não vai sequer aderir às medidas. Apoio técnico neste momento, pelo menos nessas duas que referiu, Estão, pronto, ok. Já fico contente, porque naquelas, por exemplo, relativas à parte do solo, da parte da matéria orgânica do solo, eu sei que não foi considerada, nós tínhamos pedido a parte da majoração. Está, pronto, e isto é importantíssimo, porque caso contrário, lá está, vamos a dar passos atrás. E nesta questão, quando falamos mais, se isto já é importante nestas medidas que os produtores até já conhecem e até já têm alguma experiência, quando estamos a falar então na mecanização, quando estamos a falar na agricultura de precisão, ela é realmente fundamental. Portanto, o papel do COTN aqui é continuar a ter o papel de transferência de conhecimento, montar estas dinâmicas que permitam mostrar os bons casos de sucesso e com isto permitir ao agricultor perceber que há soluções para ele também, à sua medida, e depois fazer a ponte com os Inovtec Agros para nos ajudarem na parte da capacitação e noutras questões para podermos dar e ter essas soluções. Eu ia acrescentar uma coisa, Carlos, quer dizer, o modelo de capacitação próprio. Ó professor, use este, é mais fácil. Há aqui um problema com este. É mais fácil. Ponha-se para trás. Dizes que não estava habituado a este tipo de microfone. O modelo de capacitação que nós temos, eu acho que ele próprio integra essas unidades que referiu, ou seja, a capacitação tradicional como ela era feita deve ser ela própria revista. E vale mais, às vezes, um dia de campo, uma jornada de campo na casa do agricultor, ou um piloto montado na casa do agricultor, integrando os técnicos, integrando a associação, e nós vamos tendo um pouco essa experiência a nível do centro de competências, do que às vezes estamos a fazer uma ação longa, ou uma ação em moldes mais tradicionais, Não tem esse impacto, nas minhas próprias casas, portanto, nas nossas próprias instituições, onde às vezes determinados assuntos são mais difíceis de transportar. Portanto, eu acho que é o próprio modelo de capacitação, não o separar, se calhar, referiu em relação aos Living Labs e à Parallel House, não é? Portanto, aos modelos que nós vamos ter. No caso da agricultura de precisão, é muito a minha opinião, eu acho que é muito difícil implementar o processo, todo o processo tem que ser feito por etapas e uma das oportunidades que eu vejo é, de facto, esses polos estarem distribuídos com a vossa ajuda, enquanto organizações de produtores, que conhecem quem é que tem mais, também, às vezes, motivação para pôr em prática algumas destes fatores de inovação e depois, com isso, conduzir o processo, não é, a outras pessoas que, ou porque são menos conhecedoras ou são menos receptivas, poderem perceber essas vantagens. Portanto, é o próprio modelo de capacitação que eu penso que é importante. Bem, eu, garantidamente, não convidei a engenheira Sandra Candeias para o lugar do meio, para ela, coitada, estar ali no lugar do meio. Prometo que não. Garanto que não. Mas, de facto, queria agora, nesta última questão, pedir aqui um contributo da engenheira Sandra Candeias. Pelo que eu vi, nós estamos, enquanto entidade, agora vou passar mesmo para este, enquanto entidade reguladora, não é? Eu também pertenço a uma entidade pública,
sei que temos as nossas dificuldades e fazemos, às vezes, desfazemos para conseguir alcançar esses objetivos. Portanto, a questão é esta. Faça aquilo que ouviu, mas também faça aquilo que nos possa dizer. Neste médio prazo, estamos a falar naquilo, até no âmbito dos projetos que estão a ser aprovados, e são muitos, no âmbito do PRR, na área de inovação também. Isso já é bom, temos tido, enfim, boas notícias em diversas candidaturas. O que é que se espera e o que é que da vossa parte eventualmente também tem sido sentido mais difícil, gostariam de ver posto em prática, mas também, obviamente, por outras questões também vos têm dificultado essa colocação em prática? Bem, relativamente ao que foi aqui dito, e em primeiro lugar, Juntos um bocadinho. mais perto, em primeiro lugar, em relação ao que foi aqui dito, vou passar aqui por algumas palavras de colega elogiada e, efetivamente, sem prejuízo de ir lá responder à sua questão em tudo, professor, parece-me que, como disse a colega Carmen, muitas vezes há múltiplos atores a pedir exatamente o mesmo. E é importante, tendo em conta que realmente somos um país pequeno, focarmos realmente, fazermos redes no sentido de tentar potenciar, digamos, e de sermos mais E eficazes. essa informação que acabou de ter das redes é uma grande provocação para o último comentário. Pronto, mas eu já lá vou, calma. Parece-me também que, efetivamente, ao contrário do que aqui da colega Carmen, eu sou otimista e não estou a dizer nada, digamos, acho que houve uma profissionalização do setor agrícola imenso. O setor agrícola deu um salto imenso, e não só na área do Alentejo. Eu acho que o Oeste é um exemplo fantástico, efetivamente, até falando daquilo que disse, foi integrada toda a parte, digamos, da agricultura biológica, estou aqui no Oeste, foi necessário esse passo, e as redes de demonstração, e os campos de demonstração, também só queria falar aqui uma questão que o modelo de capacitação, já no programa RURIS, em 2001, que não é 1900, é em 2001, tinha campos de demonstração. Portanto, concordo, a demonstração, o facto de ver os próprios locais é fundamental para realmente ter adesão por parte dos agricultores. Portanto, o que eu quero dizer com isto é importante dar um passo à indústria, no sentido da indústria. A indústria trata de onde é que sai o desenvolvimento, onde é que sai a inovação? É através da indústria, é através da academia, concordo inteiramente, e depois há que fazer essa transferência de conhecimento, ou essa transferência de capacitação, que é feita pelos centros de competência, diria eu, pelos próprios centros agora falta o nome, tecnológicos, que realmente há dois de referência, é os colados. Portanto, eu penso que realmente o caminho está dado, neste sentido de estamos em rede, vamos dar esse salto, e realmente eu penso que os agricultores têm a potência, como disse a Carol, e querem o fazer. E mais do que isso, muitos deles já são tão profissionais que, efetivamente, eles só precisam, às vezes, de indicações, porque eles próprios conseguem fazer o seu caminho e procurar a indústria. Como disse, já não há o técnico que vai mostrar ou que vai demonstrar o equipamento, porque eles próprios, já quando vão ter com a indústria, já sabem o que é que precisam. Relativamente, digamos, à provocação, digamos, do que é que nós podemos fazer em termos de assistência, realmente a majoração da assistência técnica, concordo inteiramente, é muito importante, porque permite aos agricultores, digamos, aderir mais facilmente. Sentem-se mais suportados. Sendo que muitos deles, como eu falo, já reconheceram essa necessidade e o fazem mesmo sem apoio. Mas é importante, pelo menos para aderirem inicialmente. Voltando aqui à sua questão, o que é que podemos fazer, então, em termos de... Porque gostariam de ir mais além, não é? E efetivamente não têm conseguido pôr em prática. Eu penso que nós, neste momento, o PEPAC temos, se operacionalizou, isso está aqui também a ser falado, foi, digamos, ainda falta um pilar muito importante, ou uma parte muito importante, que é como vamos operacionalizar neste quadro comunitário a transferência de conhecimento, a capacitação, a própria inovação. Portanto, o que está neste momento a ser utilizado no âmbito do PRR, o que está a ser
efetuado, ainda vem um pouco do modelo do anterior quadro comunitário. Portanto, o que vem aí? Um exemplo é, por exemplo, a Rede Aquis, não é? A Rede Aquis, já foram identificados vários atores, não é? No sentido de como é que vamos todos trabalhar em conjunto. Portanto, eu estou muito otimista no sentido de estão identificados os pontos frágeis e o que vem aí realmente parece que poderá permitir dar esse salto. Não quero ser otimista demais, mas parece-me que o que foi feito até agora, em termos de apoio técnico, está relacionado com as medidas concretas, mas falta todo esse eixo, que é o eixo do conhecimento e o eixo da inovação, que eu parece-me que faça todas estas, tudo que já foi identificado ainda tem um grande potencial. Sendo que, isso eu acho que é importante, os centros de competências, como modelo, é realmente a aliança da indústria, que eu acho que no passado, portanto, a indústria parava no movimento e a partir daí passava para o agricultor. Claro, os centros de competências forem todos em conversa, digamos assim, em rede, poderá, por um lado, ajudar a indústria no sentido de, sim senhora, tem aqui a parte agronómica, que é o outro capítulo, o que é mais útil, põe a academia no sentido de dizer assim, meus amigos, temos que trabalhar em conjunto, não só para formação, realmente o nível de formação tem que ir mais além, não é só uma formação, é as demonstrações, é a própria, ao contrário, fazer ao contrário, no sentido de o que é que o agricultor necessita, determinados tipos de agricultores, o que é que necessitam de chegar à academia. Portanto, eu estou muito otimista que realmente vamos conseguir, se calhar não tão rápido como seria desejado, mas acho que e é olhar para esta feira e olhar para este stand aqui para mostrar o salto que já foi dado. Aproveitar este também. Eu, em relação às redes, ia dizer-vos, fazer um comentário, dar os parabéns à Rede Rural Nacional e, com muita pena, outras redes, sempre falando de mim, redes do ensino superior, que infelizmente têm sido mais complicadas, muito mais complicadas de harmonizar em termos de competências ao longo destes anos. E, de facto, o que nós assistimos, e eu acho que todos aqui concordamos, é que há um ecossistema nos últimos anos criado, com uma dinâmica brutal, mas que também, obviamente, envolve fortemente o setor, que está de parabéns naquilo que tem sido as oportunidades que tem agarrado e que tem puxado, além do agarrar, tem puxado mais para que, de facto, o caminho vá para diante e não se fique para trás. O segundo comentário, em tónica de fecho, é agradecer-vos a digitalização. Nós estamos no âmbito de um centro de competências que tem a ver com a digitalização, que também tem a sua agenda, como todos os mais de 65% que nós envolvemos, são uma questão interessante. De alguma maneira, agora aqui foi focada. Nós recentemente convidámos a integrar um centro de escolas profissionais agrícolas e tivemos uma adesão de 6 escolas, logo no início. Portanto, neste momento conseguimos ter uma visão e transferir também alguma partilha de conhecimento daquilo que vai desde a instituição do sistema de investigação de ensino superior ao setor, ao ensino profissional, portanto, que neste momento engloba este ecossistema do InoVTECAC. E eu acho que isto para vos dizer que esta questão da digitalização é fundamental pela velocidade a que os acontecimentos vão acontecer. Luís, falávamos há bocado do reflexo, ao fim e ao cabo, da onda que ainda foi o Covid, não é? Naquilo que são fornecimentos de componentes que ainda está a acontecer na indústria. Mas a pergunta que se podia colocar é se a digitalização não acontecesse, como é que o processo estava ainda mais a acontecer, não é? Portanto, nós estamos, como eu dizia há pouco, a uma velocidade grande de evolução do conjunto de temas e, portanto, o facto de estarmos aqui hoje, não é? Estamos a transmitir para fora, estamos a transmitir em direto e, portanto, independentemente de quem nos possa estar a assistir, seguramente estamos a abranger aquilo que antigamente seria impensável de fazer aqui há uns anos atrás, portanto, a potencialidade de muita desta inovação que temos que saber aproveitar e não sermos velhos do castelo e acharmos que, enfim, vem lá o mal das coisas, não é? Portanto, alguém vai estar aqui a roubar-nos alguma coisa no ecrã. E dizer-vos que gostei muito deste bocadinho, que acho que foi uma franca e aberta tertúlia, não combinámos nada, portanto tínhamos um grupo focal para distribuir aqui algumas ideias e partilhar acima de tudo com quem nos está a ouvir, e mesmo nós ficaremos com esse contributo gravado para podermos depois revê-lo no nosso documento escrito. Agradecer, portanto, mais uma vez, neste caso, à Roberta Omits pela pessoa elogiada, à DGADR pela pessoa da engenheira Santa Candeias,
e naturalmente ao Cláudio, pela minha colega e amiga também, Carmen Martins, que está sempre connosco aqui nestas coisas. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, dando uma boa feira a todos os que estão connosco em Santarém. Muito obrigado.